Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 11 de junho. Se inscreva no canal Escola Dominical Brasil. Esse mesmo conteúdo você vai ouvir na Rádio Sud, a sintonia que eleva, no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma, capítulo 11. O que está acontecendo aqui é que um homem chamado Cícero, ele faz algumas perguntas ali para a moleque. E ao moleque, ao responder essas perguntas, ele ensina uma doutrina muito importante para nós. Vamos conferir. Alma, capítulo 11, a partir do versículo 26. Cícero, ele pergunta a moleque dizendo: dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? E a moleque respondeu: sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Disse então Cícero: existe mais de um Deus? E ele respondeu: não. E Cícero tornou a perguntar: quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele respondeu: sim. E então Cícero novamente lhe disse: é o Filho de Deus, o próprio Pai Eterno? E respondeu-lhe a moleque: sim, ele é o próprio Pai Eterno do céu e da terra e de todas as coisas que nela existem. Ele é o começo e o fim, o primeiro e o último. Então nós podemos ver aqui que a moleque, ele chamou Jesus Cristo de Pai Eterno. Então eu procurei, entre os títulos que Jesus Cristo tem, esse título que lhe cabe ali como Pai Eterno. Então eu vou compartilhar com vocês aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim, falando sobre Jesus Cristo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui um dos títulos de Jesus Cristo, né, é Pai da Eternidade. Então a moleque, ao fazer esse título, né, a Jesus Cristo, que ele é o Pai Eterno, faz jus a um dos títulos que Jesus Cristo tem. Na verdade, muitas escrituras, quando Cristo ele está falando ali, ele usa o termo como do pai dele, como no exemplo ali da pérola de grande valor no livro de Moisés. Nós podemos observar que é Deus falando com Moisés, mas esse Deus que está falando com Moisés é Jesus Cristo. E ele fala como se fosse o Pai Celestial. E por que isso acontece? Porque o Filho, ele representa o Pai, então ele pode utilizar ali a palavra como se fosse o próprio Pai Eterno. Bom, e aqui quando a moleque fala que ele é o Pai Eterno de todas as coisas, a terra foi criada por Jesus Cristo, todas as coisas que estão aqui foram criadas pelo poder do Filho. Então, o Pai Celestial utiliza o Filho, né, como sua palavra para criar todas as coisas. Então é bem válido esse título. Só comparando aqui, a nossa doutrina, né, a respeito da Trindade se encontra na primeira regra de fé, que diz que cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então são três seres separados e cada um desses seres é um Deus. Deus, o Pai Eterno, ele é o nosso Deus. Jesus Cristo, ele também é um Deus. E o Espírito Santo também ele é um Deus. E juntos, né, eles formam a Trindade, formam um Deus para nos salvar, para nos redimir nesse plano. Todos eles são importantes nesse plano, para que nós possamos voltar à presença de Deus. Bom, para nos redimir, para nos salvar. Então, muitas vezes Jesus Cristo está falando ali no Velho Testamento ou em outras escrituras como o Pai, porque ele o representa. Bom, mas são três seres distintos. Eu trouxe também aqui o livro de João, capítulo 17, o versículo 20 e 21. O que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo ele está fazendo uma oração, né? E aí ele fala para o Pai Celestial para ele unir os 11 apóstolos que sobraram, porque Judas havia se suicidado, né, que eles pudessem ser um com ele, assim como o Pai é com ele. E depois ele intercede por nós também, por todos aqueles que acreditar na palavra de Deus, bom, que possam ser um com ele. Vamos conferir aqui, ó, é João capítulo 17, versículo 20 e 21. E não rogo somente por estes, ou seja, pelos 11 apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então veja aqui, né, o que o Senhor está pedindo, que todos nós possamos ser um com o Senhor. Então, o mesmo exemplo eu poderia dar, por exemplo, vários jogadores de futebol formam um time e eles têm o mesmo propósito, que é ganhar um campeonato, né? Então, a Trindade, né, eles formam um time, né, um Deus para nos salvar. Né? Tem o plano do Pai Celestial e cada um desses seres, né, cada um desses deuses, eles estão ali para nos salvar, para nos redimir. Então são, só para explicar, são seres distintos, separados um do outro, mas são um em propósito para nos ajudar. De igual modo, né, por exemplo, esse canal aqui, ele não é oficial da igreja, nem a Rádio Sud, não é um canal oficial da igreja. Então, por não ser oficial, será que a gente está fazendo a coisa certa de divulgar a palavra de Deus, utilizar? Claro que sim, porque os próprios líderes da igreja nos incentiva a usar as mídias, né, para compartilhar o evangelho. Então cada um faz como pode, né? Eu faço no YouTube, tem na Rádio Sud. Então o nosso propósito é compartilhar. Você vê, o vídeo de ontem, o Genderson, que é de outro canal no YouTube, que também faz o Vem Segue, me ajudou a gravar o vídeo. E o Márcio também ajudou a gente a colocar esse conteúdo aqui na Rádio Sud. Então, ou seja, nós três estamos no mesmo propósito de compartilhar o evangelho, né? E isso é ótimo. Então, quando fala aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, é em propósito, tá bom? Então essa é a doutrina aqui. Só uma coisa que eu gostaria de colocar para terminar aqui, né? Foram essas 2 semanas do Vem Segue, são muitas perguntas. Ziziron faz muitas perguntas, Almas fez muitas perguntas lá ao povo de Israel. E eu pergunto, você tem perguntas sobre o Evangelho? Eu tenho muitas perguntas, principalmente quando eu estudo, vem outras perguntas ali que eu quero aprender mais, né? Mas eu queria deixar claro que eu não tenho dúvidas sobre o Evangelho. Eu tenho perguntas, eu quero aprender mais. Às vezes, quando eu aprendo mais de um assunto, aí me surgem outras perguntas sobre o Evangelho. Mas dúvida eu não tenho, né? Então eu termino essa mensagem com a escritura aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Bom, que fala que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Quando ele fala não te estribe no teu próprio entendimento, ou seja, não confiar na sua própria sabedoria, né? Achar que sabe mais. Você tem que saber das coisas por meio do Espírito Santo, por meio de Deus. Então é importante que você possa receber revelação, que você possa perguntar a Deus que o livro de maior verdadeiro, que essa é a igreja de Jesus Cristo. Isso é importante você saber por meio de revelação. E outra coisa também, outras perguntas vão surgir enquanto você estiver na igreja. Então essa palavra não se estribe, né, não se desviar. Não é porque você vai ter uma outra pergunta ou você não vai entender uma outra doutrina mais para frente da igreja que você vai abandonar. Você tem que ser fiel àquilo que você já recebeu. Eu já sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu não entendi isso aqui ainda, mas eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro, eu sei que a igreja é de Jesus Cristo. Então eu vou permanecer firme, né? E à medida do possível vamos estudando, procurando saber mais para responder as perguntas, tá bom? Mas não devemos nos estribar, nos desviar daquilo que nós já conhecemos e sabemos que é verdadeiro. Bom, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.